Bom dia a todos. Nós somos o grupo 3. O nosso tema é agricultura homeopática. Ali temos o nome dos componentes do nosso grupo. Pode passar o slide. Homeopatia, daí a origem etimológica da palavra, né, que vem do grego, a união de duas palavras, semelhança mais doença, e ela é uma forma de terapia alternativa, baseia-se no princípio do latim, semelhante pelo semelhante se cura, ou seja, o tratamento se dá a partir da diluição e dinamização da mesma substância que produz o sintoma no indivíduo saudável. A homeopatia foi apresentada ao mundo pelo alemão Samuel Hahnemann em 1796 e pode ser aplicada em animais e vegetais, solos e água. Na agroecologia, a homeopatia pode ter um papel importante, pois ela permite uma produção limpa de agroquímicos e, portanto, permite uma maior autonomia dos agricultores, uma menor dependência desses agroquímicos. A origem da homeopatia na agricultura. De acordo com esse autor citado, o sistema orgânico propicia plantas mais saudáveis e livres de agroquímicos, não agrotóxicos, como nós sabemos. Entretanto, a gente sabe da ocorrência de doenças que ocasionam problemas para a manutenção da produtividade e da qualidade dos produtos. E então, dentre as medidas permitidas para o controle das doenças, pela Instrução Normativa 7, no seu anexo 3, está apontada a homeopatia. Homeopatia na agricultura. No Brasil, ela ainda, em vegetais, ela é pouco utilizada, seria mais ao nível de agricultura familiar, o pessoal que trabalha com hortifruti. Em 1993, esses autores relataram algumas experiências sobre a utilização dessa homeopatia em hortaliças e plantas ornamentais. A aplicação aumentou a resistência das plantas aos pulgões e melhorou as condições gerais das plantas. Os primeiros resultados do efeito dos medicamentos homeopáticos foram obtidos em rabanete, beterraba e cenoura, segundo esses autores. No primeiro experimento citado, a aplicação de fósforo sem dinamizações centesimais em plantas de rabanete, contendo ou não fertilizante orgânico, incrementou a massa seca das raízes, proporcionalmente ao aumento das dinamizações nos dois tratamentos. A lei que rege a ciência homeopática, o uso da homeopatia tem seu suporte legal na Instrução Normativa número 7, publicado no Diário Oficial da União em 19/5/99, do Ministério da Agricultura, no caso, estabelece as normas de produção orgânica no Brasil e permite o uso dos preparados homeopáticos pelos agricultores. Um experimento, a gente cita um experimento realizado no laboratório de sementes da UFPEL com sementes de feijão, cultivar BRS Expedito, provenientes da Embrapa Clima Temperado, Estação Terras Baixas, Capão do Leão. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de diversos preparados homeopáticos no vigor das sementes e no desenvolvimento de plântulas de feijão. Os preparados utilizados foram esses, citados ali, em diferentes dinamizações centesimais. As avaliações ocorreram através dos seguintes parâmetros: porcentagem de germinação, comprimentos da parte aérea e da raiz, e os pesos seco e fresco da biomassa. Os resultados do tratamento das sementes foram preparados homeopáticos em pré-germinação,
e mostrou então que melhoraram a germinação, o vigor das sementes, e melhoraram o crescimento das plântulas e não afetaram a produção da matéria seca. A princípio, essa é a minha parte. O comportamento das plantas. Poucos sabem, mas com os métodos homeopáticos podem ser aplicados na agricultura. Assim, a homeopatia pode curar as plantas ou colaborar para que elas se desenvolvam de forma mais saudáveis. O cultivo com homeopatia não trata exclusivamente uma determinada praga ou doença, e sim a planta como um todo. Mesmo quando ela está saudável em busca do equilíbrio, pode ser usada também para combater problemas que podem dizimar uma plantação, como, por exemplo, o ataque de insetos. Aqui na nossa região tem uma propriedade aqui em Coronel Bicaco, que é a Agribem, onde eles plantam mais ou menos 1.000 hectares e eles utilizam só homeopatia para combater as pragas e doenças na lavoura. Aonde faz um ano e pouco que eu tive visitando a propriedade, foi antes da pandemia, eles obtiveram média de 60 sacas por hectare de soja, tratando só com homeopatias, aonde em vez de entrar com 2 ou 3 tratamentos, 4 tratamentos químicos para combater ferrugem, eles entraram com 6, 7, em alguns lugares até 8 tratamentos homeopáticos contra a ferrugem asiática, mas no qual obtiveram resultado resultado satisfatório e a redução de custos foi significativa na propriedade. São incontáveis os benefícios do uso da homeopatia no cultivo das plantas. Entre elas, observam-se o aumento da imunidade do vegetal, o que o torna mais resistente a condições impróprias, sementes mais vigorosas, maior resistência a doenças e às pragas como pulgão, fungos e saúvas, variações na população de princípios ativos, alteração do padrão energético, desintoxicação de sintomas adquiridos ao longo da linha evolutiva e o aumento da produção. Comportamento dos animais. No caso das vacas, os medicamentos homeopáticos são muito importantes quando o animal apresenta mastite, que é uma das principais doenças do bovino leiteiro, pois reduz a qualidade do leite e a produção láctea. A combinação de medidas profiláticas com a utilização de antibióticos é uma das maneiras para esse controle, porém se torna onerosa. A variabilidade de suscetibilidade do animal, mesmo com antibiogramas, demonstrando in vitro que é o agente causador dessa doença, é sensível à droga e pode tornar nulos os efeitos do uso de antimicrobianos. O uso de medicamentos homeopáticos é uma das principais formas de tratamento da mastite, em propriedades com produção de leite orgânico, que de modo é de reduzir o uso de medicamentos alopáticos e contribuir com a redução de gastos relacionados ao descarte do leite dos animais tratados com antibióticos. Então, como os meus colegas vinham falando, a homeopatia na agricultura vem trazendo diversos tipos de benefícios, tanto na produção, na qualidade e na naturalidade que se obtém usando os medicamentos homeopáticos. A implementação dessa prática, então, é de baixo custo, pois a homeopatia é considerada uma tecnologia social, ou seja, é um conjunto de técnicas desenvolvidas, aplicadas pela população e apropriada pelos mesmos. Desse modo, então, os agricultores podem encontrar esses medicamentos no comércio, mas assim como eles podem se apropriar, desenvolver, trocar as informações e experiências com os outros agricultores, assim como os técnicos da área, né? Consequentemente, então, essa troca
permite que ocorra a produção de medicamentos homeopáticos de forma independente, que acaba contribuindo, então, uma diminuição de gastos que se teria aplicando os antibióticos, os defensivos, anti-inflamatórios e entre outros, que se usaria na propriedade rural, né, para combater, por exemplo, o ataque dos insetos e doenças que possam prejudicar a produção. Eu vou falar um pouco dos benefícios da agricultura homeopática. A homeopatia consiste em organizar o campo energético com elementos da natureza. Esses elementos são trabalhados nos remédios homeopáticos de forma a liberar esse potencial de energia que vem equilibrar esse campo, tanto dos seres humanos, dos animais, como dos vegetais. Da mesma maneira que os seres humanos adoecem por um desequilíbrio do campo energético, os vegetais também vão adoecendo esse campo vital. Os tratamentos convencionais na agricultura utilizam antibióticos, anti-inflamatórios, defensivos e outros ingredientes que visam matar ou suprir o organismo causador do problema. A homeopatia, ela já busca o equilíbrio, ou seja, o próprio ser vivo. A planta ou animal irá fortalecer sua estrutura energética, fazendo com que ela reconheça o problema e assim ela encontre o caminho da verdadeira cura. Nas plantas, podemos utilizar a homeopatia contra pragas e doenças, aumentar o pegamento de frutos e sua qualidade, auxiliar na recuperação após granizos e secas, reduzir efeitos de geadas, evitar injúrias após podas, facilitar brotações, aumentar enraizamentos e absorção de nutrientes, aumentar a vitalidade e crescimento e muitos outros benefícios. Já para os animais, os parasitóides podem ser controlados e doenças curadas. Também podem ocorrer o aumento da produção e da qualidade, redução do estresse ambiental, maior tranquilidade do rebanho, entre outros benefícios. Agora, eu vou falar um pouquinho dos benefícios que a homeopatia traz na agricultura. Ela não gera resíduos ao meio ambiente, não tem descarte dos alimentos, é uma tecnologia que torna o produtor independente de insumos externos, permite ao agricultor ter autonomia na escolha do tratamento, evita estresses aos animais, pois não é injetável, e é de baixo custo, tem ação mais rápida que os tratamentos tradicionais, não necessita grandes volumes para ter efeito, é segura e comprovada cientificamente, e pode ser utilizada também na produção orgânica. O uso da homeopatia é simples. O medicamento pode ser misturado no sal mineral, no alimento, na água de beber, e de climatizadores, nas sementes e também na irrigação. E o importante é que o ser vivo tenha contato com o medicamento. Por causa dos seus incontáveis benefícios, a homeopatia é uma prática que está em pleno crescimento na agricultura. O baixo custo, a garantia de bons resultados, a autonomia das agricultoras e dos agricultores e a possibilidade do uso como ferramenta na agroecologia tem proporcionado grande satisfação. O uso da homeopatia na agricultura traz inúmeros benefícios, como já foi apresentado, assim obtendo uma produção mais saudável e com menos uso de agrotóxicos e agroquímicos. Desta forma, mantendo o agroecossistema com uma alta capacidade de resiliência
que é a capacidade dele voltar à sua forma sua forma original depois do cultivo, com todos os seus seres microbiológicos, tanto do solo como na natureza, de se regenerar, de voltar à sua condição normal. Aqui estão as referências que nós utilizamos para fazer o trabalho. E obrigado pela atenção de todos.